Olá, meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de ensino das letras. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem o conteúdo que aqui será explorado. O assunto deste vídeo é PCN. Os parâmetros curriculares nacionais, eles surgiram, na verdade eles foram lançados, nos anos de 97 e 98. Sendo que no ano de 97, o texto ele aborda o ensino fundamental 1, e no texto de 98 nós temos a abordagem do ensino fundamental 2 e seus conteúdos programáticos. O surgimento dos PCNs, ele decorre, enfim, das sérias fragilidades até então, existentes na educação nacional. Até no ano de 92, por exemplo, avaliou-se que 51% dos alunos matriculados repetiam o ano série, já no ensino fundamental 1. Fora isso, ao longo da carreira escolar, a maioria dos alunos abandonava, por razões diversas, a maior parte delas socioeconômicas, abandonavam o processo de aprendizagem. E formava-se, então, uma grande massa de semi-analfabetos, o que a curto prazo já prejudicava o desenvolvimento nacional em diversos níveis. A partir dessas constatações, foi-se, então, criado todo um processo de reflexão sobre o ensino no Brasil. A LDB surge em 96. E já em decorrência da BNCC, alguns documentos como os DCNs, os PCNs, são traçados e lançados no espaço educacional para que fossem lidos e refletidos pelo corpo docente e, enfim, gestor de todas as escolas, e que a partir desses documentos, novos objetivos, novas metas fossem tratadas para o campo educacional. Os PCNs, apesar de serem textos relativamente antigos, nós temos hoje um documento norteador muito mais recente, que é a BNCC, eles ainda dizem muito sobre os processos de educação, e eles não estão anacrônicos, pelo contrário, eles continuam sendo parte das discussões que ocorrem nas escolas de educação básica acerca do ensino e seu processo. E eles, junto à BNCC, eles se complementam nas necessidades que o educando tem para a sua própria formação. Eu tenho alguns vídeos que tratam da BNCC aqui no canal, e aí eles estão disponíveis para quem tiver curiosidade acerca do assunto. Mas neste vídeo eu pretendo falar um pouquinho mais mesmo sobre os PCNs, uma vez que, como eu disse, eles não estão anacrônicos, eles ainda são discutidos em sala de aula e cobrados em concursos de magistério ainda nacionalmente. Bom, dito isso, a razão da criação dos PCNs e enfim, um texto para tentar combater as fragilidades e mazelas da educação, falemos propriamente sobre esse texto. Os PCNs, eles são um documento orientador do currículo, na verdade não obrigatório, porque se surgem como documentos orientadores, eles não são propriamente obrigatórios. Mas dada a falta de orientação para a constituição dos currículos escolares, os PCNs passaram a ser realmente uma realidade na hora das escolas traçarem os seus PCCs e o seu funcionamento. Então, eles acabaram sendo, a partir de 97 e 98, subsídios para as escolas organizarem o seu processo de ensino. Eles buscaram, no período, modernizar a maneira como a educação era vista no Brasil, uma vez que ainda havia muitos resquícios de uma educação extremamente tradicional, e os PCNs, eles vão trabalhar vários sentidos educacionais, assim, do processo, do seu início até o final, que é o seu processo avaliativo, tratando a educação como um processo muito mais formativo do que punitivo. A obra extensa, ela foi criada a partir da participação de vários órgãos educacionais, universidades federais, participação coletiva, e se divide em 10 volumes. Então, eu tenho um livro que trata do ensino de língua portuguesa, matemática, história e geografia, ciência, arte, educação física, como
temas assim curriculares essenciais, todos eles divididos geralmente em campos de conhecimento, ao passo que eu tenho também outras obras que tratam de assuntos transversais, como ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. A educação infantil, ela tem a sua própria versão, né, que são os RCNs. Em termos gerais, cada um dos 10 volumes divide-se em 5 partes, sendo elas a caracterização da área, os objetivos, os conteúdos e os critérios de avaliação. Na caracterização da área, procura-se traçar um antes e um agora, né? Apontando-se a forma como geralmente esse conteúdo foi trabalhado ao longo da história da educação nacional e as correntes mais inovadoras acerca do trabalho com esse conteúdo, compondo aquilo que a gente chama então de o agora, né? Língua portuguesa, por exemplo, traz o modo como o português foi, né, ao longo dos anos, e as correntes mais novas que tratam da alfabetização, dos processos mais de ensino a partir da interlocução, do processo de trabalho com os textos e gêneros, né, e seus gêneros discursivos, enfim. Então, procura-se ali criar uma ideia do que foi, mas do que deve ser, então, a partir, né, de então, inserido no processo de ensino. Depois nós temos os objetivos, que é a segunda parte, né, do volume. Os objetivos tratam da formação integral do aluno, retirando paulatinamente aquela ideia, né, de que na escola você aprende a ler e fazer contas, ou seja, uma educação muito limitada. Logo após, a gente tem, então, a exposição dos conteúdos, que são trabalhados a partir de blocos temáticos. Findo isso, nós temos os critérios de avaliação. Cada um dos PCNs trazem bastante reflexão acerca do assunto a partir de vários teóricos da modernidade. Uma vez que procura-se, né, reconstruir um discurso acerca de avaliação que até então era tão comum. A avaliação como processo somativo que historicamente deixava ao longo assim, do processo de ensino vários alunos pelo caminho, né? Uma vez, como eu disse a vocês, 51% dos alunos já reprovavam na educação básica nível 1. Depois disso, há então a orientação da avaliação como uma prática pedagógica para repensar a prática pedagógica, né? Então, o professor é levado a pensar a avaliação como um processo em que ele tente repensar a própria maneira de avaliar quando ele avalia de um jeito e essa avaliação demonstra que a aprendizagem não está ocorrendo. Então, nesse ponto aqui, abre-se várias possibilidades avaliativas. Então, sai de cena, né, aquela prova estruturada, silenciosa, e há possibilidades assim como trabalhos em grupo, a avaliação oral, enfim. Passados muitos anos, né, desde que esse texto foi escrito, é possível a gente observar os avanços que houve no processo avaliativo, mas muita coisa que tem que ser pensada e refletida, né, porque ao mesmo tempo que realmente uma avaliação tradicional acaba por deixar muita gente em meio ao caminho, né, uma avaliação frouxa também, ela acaba não criando ali um processo saudável de aprendizagem, enfim, né. Mas cada escola tem a sua questão e o seu drama em relação a isso. Uma outra coisa que os PCNs afirmam é que, apesar de cada escola se guiar por esse documento não ser um currículo, ele ser um guia de currículo e cada escola se guiar por ele, né? Tem tudo sim uma unidade em relação ao ensino. O PCN é bem claro no sentido de que o professor tem autonomia para, a partir do seu contexto, né, construir o seu currículo. Então, muitas coisas que estão ali, elas não devem ser levadas a ferro e fogo, uma vez que na região em que a escola se localiza, isso que ali é dito não poderia nem ser, muitas vezes, incluído no processo de aprendizagem. Bom, todos os concursos públicos ainda cobram acerca dos PCNs, cada professor deve estudar os PCNs da sua área, né? E são, como eu disse, um texto ainda muito relevante para o processo de ensino e aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
E se gostaram, vocês podem curtir e também se inscrever, porque tem vários outros vídeos legais lá à espera de vocês. Obrigada pela atenção.